Olá, aqui quem fala é o professor Kaique e na aula de hoje falaremos sobre pirâmides. Pirâmides que é um assunto relevante dentro da prova do Enem, por exemplo, e também na prova da UERJ. Também diria para você que é relevante quanto às aplicações do nosso dia a dia e talvez por isso seja um bom indício para que a gente veja a importância disso, a incidência disso nos vestibulares. Para mim, a aula de pirâmides ela não é uma aula difícil, em vários momentos ela vai ser super intuitiva, as informações vão fazer sentido. Porém, tem muita informação. Então, ao mesmo tempo que eu conseguiria ser mais objetivo, porque você vai assimilar de uma maneira, imagino eu, intuitiva, por outro lado eu tenho bastante informação. Então, assim, quanto ao tempo, não vou dizer, não vou prometer coisas rápidas, mas eu vou prometer coisas objetivas. São coisas distintas, mas pode ser que já seja uma boa notícia. Vamos lá? Eu queria começar essa aula de hoje falando sobre definição e elementos de uma única vez. Estou muita atenção. O que a gente define como pirâmide? Cara, a gente vai definir como pirâmide o seguinte: a gente vai precisar usar o espaço tridimensional. Por isso a gente está falando dessa aula depois da aula de introdução à geometria espacial. Pelo seguinte, por que 3 dimensões? Porque num plano, ou seja, no plano, no R2, se a gente tiver um polígono qualquer, aí eu desenhei um pentágono, tá vendo que é um pentágono? 5 lados, pentágono. A partir de um vértice que esteja fora desse plano, onde está o polígono, denomina-se pirâmide justamente o quê? Justamente a união desses vértices, ou seja, o vértice lá de fora com o vértice do polígono. Bom, você consegue perceber que, por exemplo, estou formando vários triângulos? É porque eu não sei se minha figura está ficando perfeita, mas a gente forma um total de 5 triângulos, tá? 5 triângulos. É porque tem um aqui bem magrinho, 2, 3, 4 e 5 lá atrás. É só você imaginar que de cada base aqui vai sair justamente um aqui, ó. Tem esse triângulo aqui, aqui nesse vértice, foi? Tem um outro triângulo aqui, tem outro triângulo 3, 4, lá atrás 5. Bom, de qualquer maneira, você também consegue perceber de que a altura vai ser uma parada que, nesse caso, não vai estar no centro, né? Algo que pode acontecer. Vai estar, inclusive, nesse vértice, olha aí que interessante. Mas essa altura ela não necessariamente precisa estar dentro do vértice. Agora, o que vai normalmente acontecer? Eu estou dando um caso bem genérico, mas normalmente vai acontecer de você primeiro, na base, ter uma figura ali com lados iguais, possivelmente. Ou até mesmo não tem lados iguais, mas ele te garantia as medidas, aí você não vai precisar saber de nada, né? Ele vai te dar as medidas, você vai conseguir caminhar. Geralmente esse vértice mais para o centro aqui, a gente vai estar falando de uma pirâmide reta, né? Ou seja, uma pirâmide formando 90 graus, né? A projeção desse vértice. Enfim, a gente vai ter vários casos, mas vértice, pirâmide é isso. Um vértice fora, a união desses vértices, tanto do polígono de um plano, quanto desse vértice fora desse plano, a união desses segmentos. E aí a gente já pode começar a falar dos nomes, né? Esse V aqui de vértice. Assim como aqui também vai ser chamado de vértice, tá? Tudo isso aqui é vértice. Isso aqui é aresta, ou também chamada de aresta lateral, tá? Sabe por que tem essa diferenciação? É porque tem essa aqui, ó, que é a aresta o quê? Da base, né? Da base. Repara que isso aqui que tá de preto, que tá do lado de fora, mas na maioria das vezes nas questões vai aparecer dentro, é a altura, beleza? Isso aqui é a base mesmo, né? Deixa eu botar um Bzão aqui, B de base, tá? Mas isso aqui é vértice, você pode diferenciar vértice da pirâmide, nessa onda de diferenciar, vértice da pirâmide, porque pode ter os vértices do polígono da base. Show? Tá, eu acho que agora eu tenho várias informações para te dar quanto a todos esses elementos. Por exemplo, a base. A base sempre vai ser um único polígono. Acho que isso aí é fácil de imaginar. Em relação ao vértice da pirâmide, único vértice fora da base. Único. Em relação à aresta lateral, se liga porque não necessariamente ela vai ser congruente, né? Porque, por exemplo, como a aresta lateral é a distância do vértice da base até o vértice da pirâmide, né? Pode ser que a distância daqui até aqui seja menor do que a distância daqui até aqui, que é o que está aparecendo nesse desenho, por exemplo. Então, se liga que se ele não garantir, essas arestas não necessariamente são iguais. Mas adianto para vocês que na maioria das questões de vestibular, elas são iguais sim.
Faces laterais. Se ligou em face? Eu não coloquei esse nome, né? Nem sei onde que eu posso apontar aqui. Face. Mas as faces laterais, elas sempre são triângulos e não necessariamente congruentes também, né? Tem esse triângulo aqui desses 3 vértices que eu estou marcando, que é diferente desse triângulo aqui, por exemplo, desses 3 vértices, que vai ser diferente desse aqui, que vai ser diferente desse aqui, que vai ser diferente... Sacou? Né? Porque tá tudo inclinado aí, né? O polígono da base é que dita as coisas. Se o polígono da base for alguma coisa, né, congruente, consequentemente vai acabar tendo um desdobramento congruente para algumas outras coisas, tá? E a altura, que é a distância do vértice da pirâmide ao plano que contém a base, a essa altura, cara, pode ser assim, algo fora, como eu disse, mas pode ser algo dentro também, beleza? Então só se liga nessa altura, que essa altura ela pode estar aqui fora, mas pode estar aqui dentro também, e por aí vai, beleza? Tá. Eu quero também falar sobre tipos de pirâmide. Por exemplo, existe uma classificação que é a primeira estrelinha que eu vou chamar a atenção aqui, que é pirâmide regular. O que seria pirâmide regular? Basta que a base seja regular. Então a gente define assim, uma pirâmide é regular quando a base é um polígono regular. Uma outra coisa que também vale a pena notar sobre pirâmide regular é que a projeção ortogonal do vértice da pirâmide sobre a base é o centro da base. Ou seja, quando a pirâmide regular, a condição é o polígono da base regular. Agora, uma outra informação que vai vir associada à pirâmide regular, qual é? É que a projeção ortogonal... O que seria a projeção ortogonal, Kaique? A projeção formando 90 graus com o plano, né? Do vértice da pirâmide sobre a base é o centro da base. Do vértice da pirâmide, essa eu vou anotar, não aguentei. Projeção ortogonal do vértice da pirâmide sobre a base é o centro da base. Escrevi a beça, falei que ia falar pra caramba, escrevi pra caramba, na real. Centro da base. Então, lendo aí pra vocês, pirâmide regular, ela para ser uma pirâmide dita regular, o polígono da base precisa ser regular. E uma consequência disso é que a projeção ortogonal, porque como vai todo mundo estar igual, todo mundo meio que vai estar... esse vértice vai acabar consequentemente, né? Se você imaginar que vai ter que ligar e todo mundo partindo de vértices em que esses vértices da base têm a mesma distância, tem alguma consequência também nesse vértice da pirâmide e aí, consequentemente, né, a projeção desse vértice não vai ser que nem aqui, né? Quando ela é regular, ela fica mais centralizada e ela cai justamente no centro da base. Foi o que eu escrevi aqui.